Atrás de um poste, eu posso afirmar com toda a segurança. Eu vi bem o soldado que atirou nele. Ele era alto, forte, meio loirado. E eu vi depois na delegacia que ele tinha uma falha na arcada dentária. Eu vi ele muito bem quando estava sendo levado preso no tático móvel 209. Eu posso afirmar, quem matou o Santo Dias foi o cabo... Obrigado, senhor José Pera. O seu depoimento foi muito ilustrativo. Sem mais perguntas. Advogado, a testemunha é sua? Sem perguntas, meritíssimo. Muito bem, o senhor então está dispensado, senhor José Pera. Eu convoco aqui agora a testemunha Neide Pêssego, jornalista que trabalhou próxima da vítima nos últimos meses de sua vida. Senhora Neide, o que a senhora tem a nos declarar sobre Santo Dias? Bom, eu conhecia muito bem o Santo. E ele era, sim, um militante ousado, mas era um homem extremamente tranquilo. Era uma ótima pessoa, afetuoso, companheiro, simpático. Ele era uma pessoa que sabia escutar e que fazia colocações muito pertinentes que emergiam do próprio grupo. Ele tinha muito claras suas ideias, as suas preocupações, mas ele sabia esperar para colocá-las no momento certo. E quais eram essas preocupações dele? Ele preocupava-se principalmente com a formação direta das bases. Esse era o eixo principal das suas preocupações. Como animar e fortalecer o protagonismo operário dos trabalhadores, nos setores de base, nos bairros e nas favelas. Ele tinha como norte a construção de uma sociedade mais justa, a transformação social, a construção de um movimento proletário forte e autônomo que eram, claro, as diretrizes principais da militância, mas ele dava um acento muito maior na participação direta das bases, na sua formação política. Muito bem, doutora, pode dar prosseguimento. Obrigada. Dona Neide Pêssego, a senhora podia dizer se Santo Dias tinha alguma fé? Era religioso? Sim, ele era católico, ligado à teologia da libertação. Um católico praticante? E dentro da sua militância, como era a sua prática? Bom, o santo, ele queria aprender com o povo para depois ensiná-lo. E depois aprender novamente, depois ensiná-lo como num ciclo, entende? Ouvir 80% do tempo, falar apenas 20%. E sempre confirmar se o que foi dito, se estava certo, se estava bom. Sempre tudo muito envolto em muita solidariedade, muito companheirismo. Obrigada, dona Neide Pêssego. O seu relato demonstra a boa índole da vítima. Sem mais perguntas. Advogado, pode prosseguir. Obrigado, meritíssima. Dona Neide Pêssego, a senhora diria que Santo Dias era um comunista? Protesto! Protesto indeferido, pode continuar. Dona Neide Pêssego, nos diga, Santo Dias era ou não um comunista? Eu já disse que ele era um cristão, com preocupações cristãs, em tempo integral, e por isso mesmo um homem com profundas preocupações sociais. Este homem fazia greves por motivos políticos, sem relação alguma com os direitos dos trabalhadores. Isso é ser cristão? Sim, foi o jeito que ele encontrou de pregar a igualdade. Obrigado. Sem mais perguntas. A senhora está dispensada. Eu convoco aqui agora o senhor Adelino Laranja, contador da Metalúrgica Alfa. Advogado, a testemunha é sua. Obrigado. Senhor Adelino, gostaria de pedir que o senhor fosse o mais específico possível nas respostas, para que não haja dúvidas nem dupla interpretação. É sabido que Santo Dias organizava greves desde antes de dezembro de 1978, greves com fins políticos. Ele organizou alguma greve na empresa em que o senhor trabalhava? Sim. O motivo era ligado a alguma reivindicação salarial, algum direito trabalhista? Não. Esta greve, senhor Adelino, durou muito tempo? Sim. Como um profissional que entende de leis trabalhistas, o senhor diria que esta greve era legal? Não. Esta greve causou danos à empresa, prejuízos? Sim. Está claro que Santo Dias era um agitador, que não se furtava de organizar greves, mesmo elas não tendo relação alguma com os direitos dos trabalhadores.
Isso ainda sob a versão anterior da Lei de Segurança Nacional, quando ela previa ainda mais cuidados. De minha parte, estou satisfeito. Muito obrigado, senhor Adelino. Promotora, pode interrogar a testemunha. Obrigada. Senhor Adelino, eu notei que o senhor está um pouco constrangido e não precisa. O senhor está tranquilo? Sim. Quando eu fizer alguma pergunta, o senhor respire, pense, responda tranquilamente, tudo bem? Sim. Olha, por favor, não precisa mesmo economizar nas palavras. Diga por extenso, ok? Sim. Qual foi a motivação da greve da metalúrgica Alfa? Bom, foi... O senhor pode falar, senhor Adelino? O senhor está aqui na Casa da Justiça? Diga sem medo algum. Lembro-me de ter lido alguma coisa sobre isso. Foi uma morte. Eu protesto, Meritíssima. Essa pergunta não procede. Na época, as greves já eram proibidas por quaisquer motivos. Eu entendo sua preocupação, mas a doutora deve ter um motivo para tocar nesse assunto tão delicado. Protesto indeferido. Obrigada. Senhor Adelino, o motivo da greve foi uma morte? Sim, foi. Se me lembro bem, um operário foi morto pelo patrão. Como é que foi isso? Bem, nessa ocasião houve uma discussão na porta da fábrica, não é? E o proprietário acabou sacando um revólver e atirou no funcionário. Qual foi a atitude de Santo Dias ao saber desse fato? Sim, ele ficou muito interessado nisso, não é? Ele acompanhou isso de perto e quando percebeu que o caso seria arquivado e esquecido, ele chamou uma assembleia e convocou a paralisação da fábrica. E depois todo o movimento para a condenação do assassino. Sim, e na verdade ele... O que o senhor ia dizer, senhor Adelino? Acho que não vem ao caso. Não, por favor. Diga, é muito importante que o senhor diga nesse tribunal. Diga, respire. Vamos. Bem, eu vou dizer porque eu fiquei realmente muito impressionado. O Santo Dias, ele foi ameaçado de morte, ele e a família dele, mesmo assim ele não recuou, ele levou aquele caso até o fim, ele não teve nenhum medo, ele teve uma coragem que nenhum de nós teve, ele foi totalmente corajoso. Exatamente como o senhor, seu Adelino. O senhor não teve medo dos patrões, nem dos advogados poderosos e nem da polícia militar, seu Adelino. Um exemplo. Eu estou muito satisfeito com o seu depoimento. Obrigada. Sem mais perguntas. O senhor está dispensado, senhor Laranja. A promotora, por favor, faça a sua sustentação. Senhoras e senhores, pelos relatos expostos, ficou claro que em uma ação legítima da PM, um operário foi assassinado a sangue frio no meio da rua pelo cabo. Mas por qual motivo? Por que assassinar uma pessoa desarmada? Por quê? Porque não era um operário qualquer. Santo Dias era uma liderança. Uma pessoa que levou no dia da sua morte 30.000 pessoas à Catedral da Sé para velar o seu corpo. E lá ouviram o próprio cardeal arcebispo de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arnes, dizer: nada está certo nesta cidade enquanto houver 2 pesos e 2 medidas. Uma para o patrão, outra para o empregado. Ao matar Santo Dias, queriam silenciar um grupo, um movimento, queriam calar toda a oposição sindical. Silêncio, silêncio! A doutora, a promotora deve ponderar mais o efeito de suas palavras. Advogada, por favor, a sua sustentação, doutora. Nós temos aqui um caso simples, ao qual a promotoria tenta dar contornos conspiratórios. A polícia militar foi chamada para garantir a ordem na porta de uma fábrica, garantir o acesso que estava sendo impedido. O empresário tem o direito, tem o dever de garantir o seu patrimônio. A motivação foi política. Doutora, eu espero que a senhora saiba qual é o procedimento no julgamento. Proceda. A doutora promotora insiste em utilizar exercícios de imaginação. Eu acredito que o julgamento deve ser pautado pelas leis e pelos fatos. E o fato é que a polícia militar
na pessoa do cabo, numa ação legítima, foi obrigado a utilizar de armas de fogo para impedir um crime. Nós não estamos aqui para discutir as palavras do cardeal, mas me reservo o direito de não concordar. As palavras do cardeal ampliam uma eventualidade que é pontual. Um homem foi morto acidentalmente numa ação policial. É difícil, é duro, mas acontece. Doutora, agora sim faça sua réplica. A motivação para a morte foi o interesse em calar todo o grupo do qual a vítima fazia parte, a oposição sindical. É importante pensarmos que depois de anos de militância, a oposição sindical foi eleita em 1978 para a direção do Sindicato dos Metalúrgicos desta cidade. Uma entidade com 300 mil associados, portanto, uma força que pode parar São Paulo. Tentaram, de todas as formas, impedir a ação da oposição sindical. Primeiro, fraudando as urnas e depois acabaram por impedir a sua posse. A voz de milhares de operários foi calada quando o interventor Joaquim dos Santos Andrade, conhecido como Joaquinzão, se manteve à frente desse sindicato. Joaquinzão está na direção desse sindicato desde 1964 e parece que é o desejo do Ministério que ele permaneça lá até o final dos seus dias. Eu protesto! Protesto deferido, faça sua réplica. Obrigado, Meritíssima. Era necessária uma ação do Ministério do Trabalho. Como a senhora mesmo disse, trata-se do maior sindicato da América Latina. O Ministério do Trabalho foi obrigado a intervir. Eu digo claramente, se a categoria não escolhe um dirigente sindical com quem o Estado possa dialogar, o Estado é obrigado a escolher outro. Por que não Joaquinzão, sindicalista experiente, homem cordato? Homem cordato, ele está mais para feitor de escravo. Doutora! Nós estamos num período de abertura política, que acontece de forma lenta e gradual, como deve ser. A doutora promotora fala como se estivesse sendo criado um estado policial. Se assim fosse, as subprefeituras da cidade estariam sendo comandadas por coronéis da PM. E não é o caso. Ainda não. Doutora, eu espero que essa tenha sido a sua última manifestação inapropriada. O Estado mantém a polícia militar para manter a lei e a ordem, sem o seu uso político. A morte de Santo Dias foi um fato triste e isolado. Nós devemos agradecer ao comando da PM pelo seu trabalho, por enaltecer os princípios básicos. Agradecer por matar o homem pelas costas e depois colocar o corpo num camburão e impedir que as pessoas vissem esse corpo. Se não fosse pela viúva, que com muita coragem passou pelos soldados, entrou no camburão e reconheceu o corpo do marido, nós não estaríamos aqui nesse julgamento. A morte de Santo Dias não foi acidental. A motivação foi política. Basta pensarmos por que temos um interventor no Sindicato de São Paulo desde 64, porque isso não acontece mais no ABC. Isso é uma decisão do Ministério do Trabalho. Se acharam pertinente o interventor em São Paulo e não acharam necessário no ABC, isso é uma decisão do governo federal sobre a qual não nos cabe discussão. A doutora promotora está insinuando de que houve uma ordem expressa por parte do governo paulista. Isto é óbvio que sim. Isso é um absurdo, pois nem o secretário de Segurança, senhor Erasmo Dias, e nem o governador, senhor Paulo Maluf, tem nada como ocorrido. O fato aconteceu numa ação corriqueira. Ação corriqueira que impediu um líder sindical de exercer o seu mandato legítimo por ordem federal. Silêncio! Eu não quero ouvir mais nada! As colocações da senhora promotora já passaram em muito do que seria razoável. O ministro do Trabalho, o secretário de Segurança, o governador do estado, o senhor Paulo Salim Maluf, merecem todos o nosso mais profundo respeito. Eu não vejo por que terem seus nomes citados aqui nesse julgamento. Governador Milani, Coronel secretário. Era isso que a senhora queria, doutora. A sessão está suspensa até minha deliberação.
contra o senhor Santo Dias, pois estava apenas cumprindo as atribuições de seu ofício. Após analisar fatos e provas, afirmo que a morte foi uma fatalidade, ocasionada pela natureza da atividade policial. Quando a democracia era criança, criou-se nos bigodes da ditadura, e ainda imatura lançou-se aos mares de jet ski. Com tamanhas travessuras deixou o país na UTI. Quando a democracia era assim a moça, cursou sociologia em Paris, voltou globalizada pra colocar os pingos nos is, deu a poucos o que é de César e o resto pro FMI. Quando a democracia era criança, criou-se nos bigodes da ditadura, e ainda imatura lançou-se aos mares de jet ski. Com tamanhas travessuras deixou o país na UTI. Quando a democracia era assim a moça, cursou sociologia em Paris. Jorge!
A corporação lhe dará uma ótima oportunidade. Adivinha? Você está despedido. Oba! Eu preciso descansar mesmo. Eu tenho certeza que você vai adorar. Olha, nós analisamos e você é a melhor pessoa. Você tem 20 anos de empresa, conhece toda a área, todos os detalhes desse departamento e é respeitável. Olha, conheço mesmo. E olha que com as fusões desses últimos anos, esse departamento aqui, ó, só cresceu. Com certeza, não tem pessoa melhor. A primeira pessoa do departamento a ser desligada. Sei, olha, a brincadeira tá ótima, mas é que eu preciso resolver uma questão na produção antes das 9. Jorge, não precisa se preocupar com isso. Isso não é mais responsabilidade sua. Essa altura o Ambrósio já deve estar cuidando disso. Querido, você não é mais funcionário. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Vocês são demais! Espera aí um instante só, que eu preciso ligar lá pra produção. Só um segundo. Alô? Ambrósio, aqui é o Jorge. Você viu o lote 302? Hã? Quê? Como? Mas você nem me ligou, pô, cara. A Maria de Fátima falou pra você resolver tudo sozinho? Tá bom, ok. Agora a coisa tá estranha. Ô, Maria de Fátima, você falou pro Ambrósio resolver qualquer pendência sozinho? Mas por quê? Acabou, Jorge. Você não é mais funcionário, mas fica calmo. Vocês não podem fazer isso. Faltam 3 anos e 4 meses para eu me aposentar. A corporação pode sim, Jorge, e faça, mas vai ser melhor para você. Como melhor para mim ficar desempregado? Você não vai ficar desempregado. Nem desempregado, nem empregado. Não, peraí. Se eu fui demitido, eu vou estar desempregado. Como assim, nem empregado, nem desempregado? No limbo. O seu setor vai ser terceirizado. Eu ouvi alguma coisa numa reunião, vocês falaram, mas eu pensei que isso... Jorge, acorda. O departamento inteiro vai ser terceirizado. Não, parem de rir. Como é? Todos serão demitidos. Vai ser ótimo, nós vamos aumentar a liquidez da empresa. Você sempre teve iniciativa, é empreendedor. O seu sonho de ter o seu negócio vai se tornar realidade. Como assim, empreendedor? Tá certo que eu pensei em ter uma sorveteria na praia, mas isso só depois de me aposentar. Não é para complementar a renda. Pensa grande. A corporação lhe dará a oportunidade de ser o seu patrão, dono do seu nariz. Você é SA, Jorge. Jorge, a corporação lhe dará total apoio para criar uma empresa. Todos os seus subordinados do departamento serão despedidos e readmitidos nessa nova empresa. Agora funcionários seus. De empregado, você vira patrão e fornecedor da corporação. Parece muito interessante, não? Mas me dá um frio na barriga, é muita responsabilidade. Jorge, pensa num copo d'água pela metade. Você pode vê-lo como um copo meio vazio ou um copo meio cheio. Uma pessoa pessimista, é claro que enxerga um copo meio vazio, mas um sujeito empreendedor, otimista como você, enxerga, é óbvio, um copo meio cheio. Uma oportunidade. Jorge, durante 1 ano e meio você será fornecedor exclusivo da corporação sem concorrência. Pode ser a oportunidade da sua vida. Você decide o quanto quer ganhar. Não é maravilhoso? Ganhar quanto eu quero. Nossa, parece muito interessante, mas eu preciso pensar. Eu tenho escolha? Tem. Claro que tem, Jorge. Olha, despedido você já está. Você pode aceitar esta oportunidade que estamos oferecendo ou a gente despede o Ambrósio ainda hoje e faz a ele a mesma oferta. Não, aceito. Aceito. Lá vai você, Jorge. Eu tenho que ficar. Olha a bagunça. Acho que aqui, hein? Vamos lá. Força, ai, que sono. Aqui, olha.
Boa tarde! Boa tarde! O que a gente pode te ajudar, hein, Jorge? Desculpa ser tão direta, tá? Nossa reunião deve durar no máximo 15 minutos. Nós temos um conference call às 11 horas. Eu marquei essa reunião porque eu preciso fazer um pedido. Ah, Jorge, você pode até fazer o pedido, viu? Mas você sabe que a situação está complicada e difícil. Nós temos uma meta de redução dificílima para isso. Sim. Depois de muito calcular, eu vi que para que os funcionários ganhem a mesma coisa que ganhavam quando eu abri a empresa, eu preciso de um aumento de 15% no preço das embalagens. Esse percentual é só para repor as perdas. Os funcionários ganham menos hoje do que ganhavam quando trabalhavam aqui. Mas terceirize. Demita os que têm CLT e os readmita como pessoa jurídica, ganhando por produtividade. Veja quem ganha muito pela função. Demita, contrata gente mais jovem. Mas já fiz isso nesses 5 anos. Aliás, foi só o que eu fiz. Hoje eu tenho como funcionários apenas parte dos que haviam no departamento. Produzimos mais do que o departamento produzia e os custos são menores para a corporação. Mas então o processo todo foi um sucesso, parabéns. Olha, Jorge, nós só estamos aqui discutindo os seus problemas devido à nossa amizade. Mas essa é uma questão interna da sua empresa. Pensa melhor. Mas a corporação é o meu principal cliente. Eu preciso desses 15% para que os funcionários ganhem a mesma coisa que antes. Hoje, eu vendo a embalagem a $10 o milheiro. Eu preciso que vá para 11,50, senão não dá. Todos os nossos fornecedores são globais e obedecem ao mesmo padrão, preços e concorrência. É, Jorge, desse jeito a gente vai ter que submeter o seu produto ao pregão automático. Aliás, isso pode ser feito agora mesmo, Jorge, pode ser agora mesmo. Não, pregão automático não. Calma, deve haver outro jeito, né? Pense no meu histórico. Eu estou dizendo que é impossível trabalhar desta maneira. Eu posso apresentar as planilhas e demonstrar que é apenas uma reposição, algo simples. A corporação agora tem isso como regra. Negociações com qualquer fornecedor só via pregão automático. Nós temos que ter o mesmo critério e dar igualdade de condições. É, Jorge, porque assim nós somos justos com todos. A gente tem que ser justo, né, Jorge? Você quer negociar ou não? Começado não tem volta, hein? Você tem que acreditar que o seu preço é o menor. Senão nós subimos a oferta para ver se alguém faz o mesmo produto com a mesma qualidade. Eu preciso desses 15%. Tá bom, aceito. Então, começou! Jorge, eu esqueci de comentar, nós temos uma meta de redução de custos para esse trimestre, não é? Então agora toda a nova negociação começa com um desconto de 25% do preço atual. Isso, se hoje nós lhe pagamos $10 o milheiro, vamos ver se alguém aceita $7,50. Se alguém aceitar, é dele, senão nós vamos subindo a oferta até atingir os 11,50 que você pediu. Peraí, vocês vão aproveitar que eu pedi para negociar e abrir para os concorrentes? É óbvio. Nós temos que pensar na melhor relação custo-benefício. Temos uma meta de redução a atingir. Você quer um aumento? Então vamos ver se alguém aceita trabalhar por menos. Não, eu não quero um aumento. Eu quero apenas uma reposição para que os funcionários ganhem a mesma coisa que 5 anos atrás. Hoje eles não têm nem direitos trabalhistas. Isso não é justo. Não tem que ser justo, é o mercado, somente isso.